Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam todos muito bem-vindas a mais um episódio do podcast do Balcão Automotivo. E eu sou Silvio Rocha, jornalista, e sou seu anfitrião por aqui. Hoje a gente vai acelerar fundo, mas com um olhar diferente sobre o mundo das pistas. E o tema do dia é automobilismo como negócio. A gente vai buscar respostas, né, para algumas perguntas. Por que as empresas investem em equipes, né, pilotos e categorias? Como elas calculam o retorno deste investimento? E como a presença feminina vem ganhando cada vez mais espaço nas pistas? Mas antes de acelerar, a gente vai fazer a nossa primeira parada nos boxes. Então vamos lá. Se você está assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui, né, no episódio. Isso ajuda demais o nosso trabalho, né, e fortalece a produção do conteúdo de qualidade para o setor automotivo. E para essa resenha de hoje, eu tenho o prazer de dividir aqui a bancada com um nome que dispensa apresentações nas pistas. Nono Figueiredo, piloto com uma longa trajetória no automobilismo e atual diretor técnico esportivo da Cobra Racing Team da TCR Sul América e que hoje também está como meu co-apresentador neste episódio, este projeto, né, que aliás é uma parceria minha com o próprio Nono Figueiredo, que embarcou com a gente nessa missão. Nono vai dar o seu boa noite daqui a pouquinho. Também está com a gente aqui o Rodolfo Siqueira, né? O Rodolfo é head de comunicação da Vicar, né? Que entre as categorias que está no guarda-chuva tem a Stock Car e que ele vai trazer os bastidores para a gente da categoria mais importante do país, né? E em conexão remota temos a presença especial da jovem piloto Maria Ninkotter, da Cobra Racing Team, que representa com garra o talento feminino nas pistas da América do Sul. E hoje a gente vai falar sobre marketing esportivo, estratégia de marca, visibilidade, engajamento e tudo que envolve a presença das empresas no universo, né, e das corridas, e da Stock Car, a TCR Sul da América. E claro, vamos falar também dos desafios e das conquistas das mulheres no grid, como exemplo inspirador da Maria. Então, aperte os seus cintos e vem com a gente nessa jornada pelo lado empresarial das pistas. O podcast do Balcão Automotivo tá no ar. Então vamos lá. Nono, sua saudação inicial, meu amigo, por favor. Silvio, boa noite a você, boa noite ao Rodolfo, boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com você. É algo que a gente já vem conversando há um bom tempo, de tentar desenvolver algo nesse sentido, um podcast de automobilismo, mas tentando olhar para um outro lado, que é o lado do negócio, é o lado das empresas que apoiam, por que elas apoiam, e tentar, obviamente, com isso, mostrar o quão forte é o negócio automobilismo, para tentar atrair cada vez mais empresas e que elas conheçam todas as possibilidades que existem, né, que é uma plataforma bem grande e é esse o nosso objetivo. Muito bom. Rodolfo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, Silvio, você, o Nono. Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, né? Especialmente porque nós estamos num momento muito bom do automobilismo, que a gente vai falar aqui. Então, eu acho que chegou numa boa hora esse projeto. E, enfim, a gente tem muita coisa para falar, né? E tem muitos personagens interessantes no mundo do automobilismo que eles vão poder trazer para cá também. Muito bom, muito bom. E vamos ver, a Maria... Maria, você pode dar a sua saudação inicial aí pra gente, por favor? Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos, boa noite, Silvio, Nono, Rodolfo. Só tenho a agradecer por estar aqui e poder participar com vocês desse podcast. Eu acho que são assuntos que são muito importantes e devem ser tratados e ouvidos. Em muitos podcasts a gente acaba não vendo esse tipo do lado empresarial, lado dos patrocínios, e ainda mais trazer a importância da mulher de estar correndo em categorias do automobilismo. Muito bom, Maria, muito bom. Então, a gente pede a sua atenção, né? Então, você que está chegando, mande esse link para um amigo, fala para ele que a gente vai falar de uma coisa diferente aqui no automobilismo. Nono, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que você falasse, né? Você hoje como chefe de equipe, né? Sabe como ninguém que a importância que o patrocínio tem, né? E queria que você falasse sobre como ele ajuda, né, a melhorar a performance, a estrutura da equipe. Queria que você contasse um pouco pra gente aí, meu amigo. Olha, Silvia, o patrocinador ele é fundamental em qualquer esporte. No nosso, então, mais ainda,
pelos altos custos envolvidos dentro do automobilismo. É uma pena que seja tão caro, né? Desde o início, desde o kart, do kart em diante, né? Realmente você precisa de apoio financeiro para dar sequência, né, à sua carreira, seja como iniciante e depois como piloto profissional. Então a importância ela né, é super importante. E é muito mais do que simplesmente colocar a marca ali no carro, sabe? O apoio, ele ajuda de uma equipe, ele ajuda a estruturar a equipe, ele ajuda você a contratar melhores pessoas, ele ajuda você a deixar o carro com uma manutenção, né, cada vez melhor. E tudo isso resulta em mais performance, né? O que nós buscamos dentro de uma equipe é performance, confiabilidade e, obviamente, segurança, né? Esses 3 pontos sempre andam juntos. Não adianta você ter performance sem confiabilidade e não adianta você ter confiabilidade e não ter performance. E a segurança tem que estar ali dentro de qualquer carro de corrida. Então, o patrocínio ele é fundamental, né, para que a gente atinja a segurança de poder trabalhar até nos mínimos detalhes, sabe? Hoje o que faz muita diferença num carro de corrida é você ficar pensando nos mínimos detalhes. A maioria dos carros hoje são muito padronizados. Então o que faz a diferença é você ter uma equipe, você gerir bem essa equipe e com o apoio, né, você tem muito mais chance de ter resultados. E além disso, Silvio, ter apoio de empresas cria um senso a mais de responsabilidade em todos nós. Seja no dono da equipe, seja no piloto, seja nos mecânicos, nos engenheiros. Então, tem muito mais do que simplesmente colocar a marca no carro. Muito bom, Nono. Rodolfo, a gente sabe que hoje o automobilismo é uma vitrine poderosa, né? A gente conversava aqui em off das empresas que estão apostando, né? Que ora apostavam, voltaram e outras empresas cada vez mais apostando nisso. A gente também sabe que é um ambiente competitivo e técnico. Eu queria saber de você, com toda a sua vivência, né, em categorias de automobilismo e agora na Vicar, cuidando da Stock, por que as empresas veem na Stock Car como uma plataforma estratégica de negócio? O que você poderia adiantar aí para a nossa audiência? Olha, o automobilismo ele tem essa vocação, tá, de ser uma plataforma, né, um hub de negociações, de encontro de empresários, de clientes dos clientes, né? Isso é uma vocação do automobilismo. Então, assim, uma coisa que as pessoas provavelmente não lembram ou não sabem, que o patrocínio surgiu no automobilismo, né? Com carros de corrida. Eu não sabia disso. O patrocínio surgiu no automobilismo. E depois que o automobilismo, até pelo seu perfil, né, de até exigir quantias, é um esporte que exige quantias razoáveis. Até por isso, ele desenvolveu esse lado do marketing muito mais cedo e muito mais rápido que os outros esportes, né? Os outros esportes depois, se você pegar a história aí dos esportes, você vai ver que os esportes vieram evoluindo, né? Hoje você tem, sei lá, tênis de mesa, a gente tem aí um representante aí que está indo super bem. Hugo Calderano. Isso. Ele hoje com certeza é uma personalidade muito interessante para muitas marcas, né? Mas se ele vivesse há, sei lá, 50 anos atrás, ele não seria, né? Porque hoje você tem maneiras de exibir, de expor mais as marcas através dele, né? E os esportes, todos eles aprenderam como utilizar isso, né? Então, hoje, o automobilismo, sei lá, 40 anos, ele tinha menos competidores, vamos dizer, nesse segmento. Mas hoje, todos os esportes se aprimoraram, todos os esportes têm sua máquina de divulgação e marketing, né? Mas, mesmo assim, tem uma coisa que falta para a maior parte deles, que é a questão da vocação, porque o automobilismo acontece numa arena, né? Tirando o rally, né? Mas acontece numa arena. E essa arena, você consegue
customizar ela, preparar ela para ter várias ações de marcas diferentes no mesmo final de semana, que é uma coisa que é mais difícil para outros esportes, né? Até pelas dimensões de um autódromo, você tem muito mais espaços, né? Enfim, e até pelo volume financeiro que é movimentado, né? Então, hoje na Stock Car, por exemplo, a gente tem quase 250 marcas envolvidas ali nessa arena, tá? Todo mundo, o que essas marcas estão fazendo lá? Elas estão todas procurando exposição e procurando hoje, que é uma coisa muito importante no automobilismo, é o relacionamento. Então, hoje, por exemplo, na Stock Car e nas principais categorias, o relacionamento das marcas com seus clientes é uma fonte de renda muito importante, né? Então, por isso, assim, quando você vai para um campeonato, os campeonatos profissionais, eles têm muito desenvolvido essa área dos camarotes, do atendimento, do entretenimento. Se você vai numa corrida hoje da Stock, você encontra atrações para crianças, coisas voltadas para as mulheres, não que elas, hoje em dia, elas nem precisam, assim, antigamente era um esporte, ainda é um esporte mais masculino, mas hoje você tem muitas mulheres interessadas, né? Então você tem atrações específicas para elas, mas isso já não é mais o principal, né? O principal é o esporte, porque elas estão realmente crescendo dentro da plataforma automobilismo. Então, o automobilismo realmente é a plataforma mais completa que a gente tem no esporte para oferecer oportunidades, né? E as marcas poderem trabalhar seus clientes. Basicamente é isso. São experiências, né? Exatamente. É uma plataforma repleta de experiências. E hoje em dia, né, nós lemos pesquisas que quem decide o carro hoje dentro da casa é a mulher. Então tem muita coisa, né, que mudou muito nos últimos anos para melhor. E sem dúvida o automobilismo tem alguns diferenciais que outros esportes não têm. Até cito um exemplo que eu acompanhei, né? Qual outro esporte você tem interação com convidados, com o público, 1 hora antes do evento principal? Né? O jogador de futebol, ele tá ali dentro do vestiário. Tá concentrado ali. O tenista tá ali. Não existe. E até na Fórmula 1, né, quando os pilotos param no grid, é óbvio que os pilotos estão ali dentro do carro, cercados pela equipe, mas tem o público ali acompanhando, vendo. Eventualmente você vê um piloto conversando com algum convidado de alguma empresa, e é assim na Stock Car, é assim na TCR. Então, o público está muito mais perto dos seus ídolos do que em qualquer outro esporte. Muito bom, muito bom. Agora eu quero colocar nessa conversa a Maria. Maria, eu queria que você fizesse pra gente um breve resumo da sua experiência, né, no automobilismo e também falasse pra gente como o patrocínio ele afeta diretamente a carreira, né, a sua carreira e o seu dia a dia como piloto. Então, um breve resumo para a gente contextualizar a Maria como piloto e depois responder a questão. Por favor, Maria. Claro, eu vou começar pela parte do patrocínio, que na verdade é algo essencial para que tudo aconteça dentro do automobilismo. Além de uma marca, é algo que caminha junto dos nossos sonhos. Para crescer no automobilismo, tanto em diferentes categorias e visibilidade do piloto até. Tudo depende desse suporte das marcas. É mais que viabilizar as presenças na corrida, ele permite que a gente corra com um alto nível, com uma grande estrutura, uma melhor performance, como o Nono havia dito. Então, ele acaba acarretando essa parte que acaba melhorando 100% a nossa pilotagem. Então, o suporte do patrocínio é 100% fundamental na vida de um piloto. Dessa forma que eu penso, é algo que caminha com a gente dentro das pistas e os nossos sonhos para nos levar para frente. E em relação à minha trajetória, eu comecei pelo kart, como qualquer pessoa, tive a chance de correr em campeonatos pelo Brasil, grandes oportunidades. Com o tempo fui conquistando os meus resultados, comecei na Fórmula Delta, que foi um ano muito importante para mim, para entrar na vitrine do automobilismo realmente, né? Que tudo começa nas pistas maiores, vamos dizer. Então, comecei por esse lado. E, diante disso, eu consegui ter a oportunidade de estar correndo agora na TCR Sul-Americana. É um passo muito importante na minha carreira, porque ele me coloca do lado de grandes pilotos,
o Nelson Piquet, o Pedro Cardoso, que foi campeão ano passado. Então, o Rafael Reis, que sempre esteve desde o começo do campeonato da TCR. Então, é um passo muito grande na minha carreira e eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, de terem feito essa seletiva com as mulheres, né, que foi uma iniciativa maravilhosa. Então, a gente está dando cada vez passos maiores para estar mostrando para todas as mulheres que é possível chegar aonde eu estou agora, que foi um passo bem grande, né, vamos dizer, de Fórmula Delta para uma categoria escola, para uma categoria tão grande quanto a TCR sul-americana, que nos proporciona correr em diversos países e aderir o máximo de conhecimento possível dentro das pistas, dos pilotos, da equipe do Nonô. Então, vem sendo maravilhoso. Muito bom, Maria. Silvio, e é importante o que a Maria colocou, do piloto ou da piloto, ter a consciência de que, representando marcas, eles são porta-vozes dessas marcas. Então, suas atitudes dentro da pista, fora da pista, refletem diretamente na empresa que acreditou, né, no piloto, na equipe. Então, aquele senso de responsabilidade que eu te falei, sabe? O piloto tem que ter... Quando eu falo o piloto, eu estou falando homens e mulheres, não estou, né, falando só de homens. Então é muito importante isso que a Maria colocou. Ela tem 18 anos e o mais legal desse tema, mulheres, é que não se trata mais da inclusão feminina no esporte simplesmente pela inclusão, e sim a oportunidade que se abriu para mulheres dentro do esporte para mostrarem, dentro do automobilismo, para mostrarem sua capacidade. Aí eu não falo só como piloto, né, a Maria e outras, mas como mecânicas, como engenheiras, desculpe. Então, acho que esse é um tema bem interessante, atual, e que eu só queria pontuar que não é inclusão por inclusão. É sim oferecer oportunidades para quem merece, né, em iguais condições dos homens. É óbvio que a base feminina de pilotos, mecânicas, engenheiros é muito menor do que os homens. Então, tem aí um desafio muito grande dessas mulheres em aumentar essa base, inspirar essa base, inspirar outras mulheres para que essa base aumente. E aí vai também da performance. Não é só porque elas estão ali que vai inspirar outras mulheres. É mostrar que elas têm total condição de ter a performance, de ter o resultado. Eu acho que essa inspiração vem também da performance conquistada e dos resultados conquistados por elas, sabe? Então, é esse que eu queria adicionar aí ao que a Maria colocou. Olha, hoje no Brasil a gente tem 2 programas, tá, voltados para o incentivo e a inclusão das mulheres no automobilismo. Tem um que é da própria FIA, né, que é a Federação Internacional do Automóvel. O pessoal fala automobilismo, mas é do automóvel, né, que é a entidade que gere o automobilismo no mundo inteiro, inclusive a Fórmula 1. Esse aí é o FIA Girls on Track, né? E a gente tem também o Girls Like Racing, que é uma iniciativa brasileira, de uma engenheira brasileira. Esses dois projetos, 2 iniciativas, elas participam dos eventos lá da Vicar, né, na Stock Car, inclusive. E a gente leva, assim, quase todas as corridas, muitas meninas, né, que sonham em ser, como o Nono falou, mecânicas, engenheiras, pilotos, jornalistas, né? Elas têm uma divisão ali, elas selecionam algumas meninas, então uma vai lá, se credencia como imprensa e ela vai fazer a cobertura para elas. Outras são colocadas nas equipes como estagiárias, elas participam no fim de semana inteiro para conhecer os bastidores do trabalho que elas querem conquistar no futuro. E fora isso, também lá na Vicar, a gente tem um projeto que... nós estamos implantando agora, né, um carro novo, né, para estocar esse ano. Assim que esse carro tiver já estabilizado aí na competição, a gente vai fazer um projeto com o Senai e em uma parte para desenvolver mecânicos e engenheiros de corrida, né? Porque isso é vai dizer, é uma carência que a gente tem, né, de profissionais nessa área. A gente tem muitos bons profissionais, mas ainda a gente não tem pessoas, um grupo grande de especialistas. Não há renovação, né? Isso que vocês buscam. E
uma parte desse projeto vai ser voltada exclusivamente para as mulheres, para que elas possam trabalhar como mecânicas, engenheiras ou outras áreas que a gente tem ali no automobilismo. Hoje, no automobilismo, inclusive, na parte, vamos dizer assim, de direção, de montagem do evento, de marketing, de comunicação, a gente já tem muitas mulheres, né? No evento da Vicar ali, hoje, assim... Quem comanda a Vicar é a Wanda, né? A gente tem o CEO, né? Mas a pessoa que é, vamos dizer assim, eu acho que é a maestrina que fala, né? A maestrina do evento é a Wanda, né? Que ela tá aí, a Wanda Camacho. Tá há muitos anos aí trabalhando com isso. É uma grande especialista nisso. É a principal especialista que a gente tem hoje no Brasil na montagem de eventos automobilísticos, né? E fora isso, outra coisa que é importante a gente falar, né? Tem a Maria, a gente tem mais 2 meninas que estão competindo, né? A Aurélia e a Rafaela, que competem no Fórmula 1 Academy, que é uma categoria que a FIA fez para mulheres. E essa é a primeira vez que o Brasil, na história, tem 3 mulheres correndo em competições internacionais, né? Que o Campeonato da Maria é um campeonato sul-americano, né? Então, assim, a gente está avançando, né? Todo ano a gente avança um pouquinho. Muito bom, né, Nono? Nono, queria que você falasse sobre os resultados para as empresas, né? Como é essa apresentação dos resultados para as empresas que apoiam a categoria, né? A gente sabe que os patrocinadores querem mais do que visibilidade, né? Eles querem engajamento, retorno, conexão com o público, né? Que é a questão das ativações. Como funciona essa prestação de contas? Como que é isso, Nono? Olha, Silvio, ela tem, né, todas as empresas hoje conseguem medir, né, através de algumas métricas e algumas fórmulas, a visibilidade, né, que gera, né, a exposição da marca, o engajamento nas redes sociais, a audiência que aquele evento de automobilismo teve. Então são métricas que a gente chama de métricas tangíveis que a empresa e que nós também fornecemos como equipe e também os pilotos têm a obrigação de fornecer esse material para que possa internamente ser justificado aquele investimento. Então isso é uma forma que a gente tem de mostrar o retorno, né? O retorno tangível. Só que o retorno intangível, ele é tão valioso quanto esse retorno. O que é o retorno intangível? É o quanto vale aquela conexão emocional que o convidado da empresa gera com a empresa que o convidou. Né? O quanto vale a conexão dos valores que aquela empresa se conecta ao apoiar o automobilismo, que é a paixão, a tecnologia, a inovação, sabe? Os desafios, o trabalho em equipe. Então, tudo isso se conecta, sem sombra de dúvidas, com os valores das empresas hoje em dia, né? Como é que a gente mede isso? É praticamente impossível, porém, existem casos concretos de campanhas, né, de negócios que surgiram dentro desses eventos, negócios que geraram né, receita, que geraram lucro, e que acabam se pagando, né, aquele investimento feito dentro do automobilismo. Posso fazer um comentário? Pode. Por exemplo, o BRB, que é um patrocinador da Stock Car, o presidente do BRB, ele declarou há pouco tempo que na Stock Car eles já geraram 500 milhões em negócios, né? Quer dizer, uma cifra bem interessante. Considerável. Né? Muito mais do que ele colocou na categoria. Exatamente, muito mais do que ele colocou na categoria. E aí, quando você fala assim, né, sobre exposição da marca, né? As pessoas às vezes falam, mas quem que é esse público, né, que assiste as corridas, né? Então, no ano passado, a gente teve a publicação de uma pesquisa do Ibope, né, que chama Sponsor Link, essa pesquisa. Essa pesquisa é publicada a cada 5 anos, né? Então, a última foi em 2019 e agora, no ano passado, foi a penúltima, né? 2019, e no ano passado foi a última. Então, no ano passado, a pesquisa indicou que 65 milhões de brasileiros acompanham e gostam de automobilismo. 65 milhões, né? Se você pensar, é uma população maior do que a população da Inglaterra, de onde veio o maior campeão da Fórmula 1.
E eu acho que é 3 vezes a população da Holanda, de onde vem o atual piloto, que é o número 1, que é o Verstappen, né? Então, é um número enorme de pessoas. E essa mesma pesquisa mostrou que desde 2019, a taxa de crescimento desse público é de 5 milhões de pessoas por ano. 5 milhões de pessoas por ano está crescendo esse público, tá? E a gente vai ter um salto agora, porque a gente tem um piloto na Fórmula 1, né? Nesse período todo a gente não teve. E é um piloto de quem se espera muito, né? Ele está no ano de aprendizado dele, a partir do ano que vem ele vai estar melhor preparado. E a gente tem também um outro ídolo, né? Que assim, já é num segmento menor, mas que é importante também, que é do Rally, que é o Lucas Moraes, que é o primeiro brasileiro. Em 2023, ele participou do Dakar, tá? E logo na estreia dele, ele foi pro pódio. Nunca nenhum brasileiro, o melhor resultado do Brasil no Dakar, no geral, tinha sido 8º lugar há 25 anos. O Lucas, na primeira corrida, já foi pro pódio. Aí, no Dakar 2024, ele brigou pela vitória. Mas o carro, nas 2 últimas edições, o carro quebrou, né? Mas hoje ele é visto como um cara que, assim, ele vai ganhar o Dakar, tá? Essa é a imagem dele lá fora. Só depende de quando, tá? Inclusive, ele tá hoje na Toyota, que é a principal equipe do mundo, e tem outras equipes que estão ali, eu sei disso, estão ali cortejando ele, porque ele é a bola da vez aí no futuro próximo, né? Então o Brasil tem hoje um piloto da Fórmula 1, um cara que vai arrebentar aí no Rally Mundial. Então isso obviamente faz o esporte crescer, né? E a expectativa é que no próximo período aí a gente cresça mais do que 5 milhões por ano, né, de fãs. São 2 pontos que o Rodolfo colocou que eu acho que vale a pena a gente comentar. O Rodolfo falou primeiro do BRB, dessa informação que o presidente divulgou. Né? Foi o presidente que divulgou, não foi ninguém, né? Ou seja, se ele divulgou... Fonte confiável, né? É isso aí, fonte confiável. E nós vemos agora, Rodolfo e Silvio, o Rodolfo sabe muito bem, eu vejo ciclos, né, de segmentos que apoiam o automobilismo, né? Existe o segmento automotivo, que tem uma conexão direta com o negócio automobilismo, né? As montadoras, as empresas de petróleo, as empresas de pneu, toda a cadeia automotiva, não é, representada pelos fornecedores das montadoras, os fornecedores do mercado de reposição, que é o negócio do balcão automotivo, né, investem no automobilismo. Gostaria que investissem mais, mas assim, já é muito bom o que fazem. Eu, particularmente, tive um apoio durante a minha carreira na Stock Car, desde 2001 na verdade até hoje eu tenho o apoio da Cobra Rolamentos e Autopeças, que é uma empresa fora de série, o Silvio conhece, e referência no segmento de distribuição de autopeças, e estão comigo desde 2001, ou seja, é algo impressionante. Mas voltando a falar do segmento, aí nós vemos também o segmento farmacêutico já há bastante tempo investindo na Stock Car, principalmente. E ainda lá, está lá, presente. Né, é um segmento que entrou e ficou, e a gente acompanha as ações que eles fazem com os farmacêuticos nas farmácias, campanhas. Então, é um negócio, é um investimento que gera novos negócios. E, assim, né, do que eu falei inicialmente do BRB, é porque hoje nós vemos um aumento de empresas do sistema financeiro apoiando o automobilismo, principalmente a Stock Car. Então, o BRB, que é o patrocinador principal da TCR e da Stock Car. Nós temos o BV, né, que entrou esse ano com o piloto Felipe Batista, né, patrocinando 100% o carro dele e também a categoria. E nós vemos também as ativações que eles fazem durante os eventos. E, por uma surpresa geral, o Bradesco, com um carro completo na Stock Car e em outras categorias também. Algo que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer, um banco do nível do Bradesco investindo no automobilismo. Nós também já tivemos no passado, de uma forma menos, né, profunda, o Itaú, que a gente espera que volte, né, com essa entrada desses players, né, de importância, né, a gente espera que isso atraia
mais investimento desse segmento. Então isso só mostra que realmente o automobilismo é uma excelente plataforma de negócios, né? Banco não entra se não for um bom negócio. Então eu acho que é muito interessante. E o Bradesco tem uma história, né, com o Ayrton Senna, inclusive, né, que o Senna era muito amigo do Braguinha, né, que era o nome do presidente do Bradesco na época. Ele tinha uma casa em Portugal, esse presidente, e o Senna estava sempre com ele. Só que o Bradesco nunca entrou no automobilismo mesmo assim, né? E agora ele entrou. E a gente, assim, fica imaginando, mas por que essas empresas estão entrando no automobilismo nesse momento, né? É porque o automobilismo, esse é o ano, de maior investimento da história do automobilismo de todos os tempos aqui no Brasil, tá? A gente tem, investimentos em todas as áreas, né? Inclusive na melhoria dos eventos, né? Então a gente já fala dessa parte, mas o que está acontecendo assim que chama muita atenção a gente tem vários autódromos sendo construídos e autódromos de muita qualidade. Um deles está sendo reformado, que é o de Goiânia, que é para receber só o Campeonato Mundial de MotoGP. É a Fórmula 1 da moto, tá? E é um campeonato que tem um público que rivaliza com o público da Fórmula 1, inclusive no Brasil. É um público gigante e apaixonado. Goiânia, que já era uma praça que recebia muitas corridas, né? Porque o Autódromo de Goiânia tem um traçado muito bom, é muito seguro, né? E é uma cidade que acolhe muito o esporte. Autódromo Ayrton Senna, né? Isso, eles vão agora ter um autódromo de primeiro mundo ali. Que vai beneficiar todo mundo, né? E vai beneficiar todo o mundo. automobilismo regional, o automobilismo nacional. A gente tem um outro projeto em Chapecó, né, que já vem sendo gestado há, sei lá, uns 4, 5 anos. Eles vêm se preparando, vêm investindo, vêm trabalhando e a pretensão deles é inaugurar ano que vem com a Stock Car. A gente tem um autódromo que vai ser muito especial, que está sendo construído em Cuiabá, né? Esse daí não se fala muito, mas o projeto é um projeto gigante, né? Que o objetivo deles é ser o maior centro de entretenimento da América Latina, com um autódromo como a cereja do bolo, né? É um autódromo assim, nível Fórmula 1 mesmo, é o que eles têm no projeto, né? E fala um pouco do Raceville também. E a gente tem em São Paulo, porque assim, qual que é o problema de Interlagos, né? Interlagos hoje, você não consegue 5 minutos para usar a pista lá, porque assim, todos os campeonatos querem... Porque assim, como a maior parte das empresas patrocinadoras e pilotos está aqui em São Paulo, Interlagos é muito demandado. E os grandes eventos também foram para lá, né? The Town, Isso, exatamente. Lollapalooza. Agora, pela carência da cidade de São Paulo de espaço para fazer esse tipo de evento, eles passaram a usar lá também. Então a gente tem a Fórmula 1 que bloqueia o autódromo por 3 meses, né? A gente tem agora o WEC, né? Que é o campeonato que no ano passado se instalou aí no Brasil, que é o Campeonato Mundial de Endurance. É a mesma categoria das 24 horas de Le Mans. São carros espetaculares, é uma corrida sensacional. E você tem os eventos e aí você tem os campeonatos. Então, Interlagos não tem mais tempo, né? Então, o estado de São Paulo precisava de um outro autódromo. A gente tem o Velocitar, né? Que é um autódromo muito legal, né? Bonito, lindo, né? Na verdade, é um lugar maravilhoso, né? Lindo. E agora a gente vai ter essa opção que é o Raceville. Então, os campeonatos da região aqui sudeste... O Raceville acho que teve o da MG, né? Esses dias, né? Sim, eles têm feito alguns eventos, né? Mas assim, eles não estão homologados ainda pela Confederação Brasileira. A partir do momento que eles forem homologados pela Confederação Brasileira, eles vão poder receber o Campeonato Paulista de Automobilismo, que é um campeonato muito grande. As pessoas, assim, quem não vai a Interlagos assistir não sabe, né? É muito grande o campeonato, né? Movimenta muito a economia. Ele vai poder receber as categorias da Vicar, né? Dependendo da homologação, inclusive a própria Stock Car, né? Então você tem várias praças, tem Brasília, que o BRB está preparando para que retorne ao circuito, né? Você tem a intenção de Curitiba, porque assim, no ano passado a gente fez uma corrida de rua, né? Uma pista de rua, que é uma coisa normal no automobilismo, em Belo Horizonte. Foi um grande sucesso, movimentou mais de 250 milhões de reais na cidade, e isso chamou muita atenção. Então, Curitiba, que perdeu o autódromo há uns 3 ou 4 anos, né? O autódromo está sendo... Enfim, foi destruído, na verdade, né? Porque vai virar um condomínio e tal. Os proprietários fizeram essa opção. Mas Curitiba sentiu a perda do evento, né? Dos eventos. Então, a intenção agora é tentar fazer uma corrida de rua lá. Isso está sendo negociado lá com a prefeitura e o governo.
E a gente tem outras cidades também, como Vitória, do Espírito Santo, que está falando também. Vitória já teve no passado, inclusive o tio da Maria correu lá, eu acredito. Já teve corridas de rua lá, assim, de juntar 70, 80 mil pessoas, né? Então a gente tem essas pistas que estão sendo preparadas, isso traz uma oxigenação muito grande, né? Traz novos patrocinadores também, né? Traz uma dinâmica maior para todas as categorias. Então, e esse movimento todo, não só o investimento nos autódromos, né? Então, o Nono, antes a gente estava falando aqui, se desculpa, Nono, se eu vou entrar nesse assunto, mas a gente estava falando sobre o ecossistema, né, que a Vicar criou para os pilotos, né? O que é isso? Uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, um piloto era campeão de alguma categoria, ele ganhava um abraço e um parabéns e dava o troféu para casa. Era isso. Essa nova gestão da Vicar, ela implantou um que a gente chama de ecossistema, né? Mas é um sistema que o piloto ele é atraído, isso já está funcionando bem, do kart para turismo nacional, que é a nossa categoria de entrada, né? E a gente, dentro da turismo nacional, a gente tem 2 níveis, né? O nível B, que é o nível básico. O piloto entra ali, faz 1 ano, se prepara. Se ele for campeão, ele sobe para o nível A com uma premiação, tá? Ele ganha a temporada no nível A. E aí, se ele for campeão do nível A, ele pode ir ou para TCR ou para Stock Light, né? A TCR, ele está pensando em 2 objetivos. Ou ele sobe para Stock Car, se ele for... porque nessas 2 categorias também você tem a premiação que te dá os recursos para você passar para a categoria seguinte. Todos esses passos, você ganha os recursos para passar para a categoria seguinte, que é o desafio de conseguir o patrocínio. Aqui a Vicar está sendo a patrocinadora, né? Então, na TCR, ele tem 2 objetivos. Ele pode querer ou ir para Stock Car, né, que é um objetivo interessante, ou seguir a carreira internacional na TCR, que é a TCR é uma franquia, né? Existe em mais de 30 países essa franquia. Então, ele pode sair da TCR do Brasil, pode ser o caso da Maria, que é jovem, né? Ela pode correr na Itália, na França, enfim, tem vários países que têm várias opções de carreira, ou vai para Stock Car, né? E quando você está lá no turismo nacional, né? Inclusive o campeão da TCR também tem essa premiação para ir para Stock Car, né? Então, assim, em todos esses do nível B da turismo nacional para o nível A, você não tem uma bolsa. Mas quando você é campeão da turismo nacional ou da TCR, se você subir para Stock Car, você sobe, além do dinheiro, do equivalente, né, em dinheiro para você competir na Stock Car, você sobe com um salário de 15 mil. Né? Na verdade é mais, né? Não, pera um pouquinho. O campeão da TCR sobe para Stock Car com salário de 50 mil. Quem sobe para Stock Car, salário de 50 mil. E tem alguém que ganha 15 mil, não estou lembrando agora. Não, aí eu não sei. Eu não estou lembrando aqui, mas enfim, tem um nível aí que sobe com salário de 15 mil. No total, tá? Esse é o pacote que foi fechado esse ano, são o equivalente a 9 milhões de reais em premiação para ajudar os pilotos a subir, né? Qual que é a intenção disso, né? A intenção é você levar os pilotos mais talentosos, né? Os campeões para cima, que é um desafio, né? O Nono sabe, o Nono foi um grande piloto, inclusive, mas ele chegou na Stock Car e tudo, né? Mas ele viveu esse dilema do patrocínio, de você não conseguir ter esse apoio, né? O desafio, Rodolfo, eu acho que é o piloto entender que ele é um produto, sabe? Exatamente. E como produto, tentar se envelopar da melhor forma possível para que as empresas queiram comprar esse produto. E isso é um desafio muito grande, porque o piloto ele tem que estar focado também na parte técnica, na parte desportiva. Tem que estar com a cabeça vazia para, na hora que precisa performar, né, ele entregar toda a performance possível, né? E esse é um desafio gigante, né, para todos os pilotas, né? Na hora que você fala tá valendo, é muito diferente de quando você está treinando, né? E para quando você fala tá valendo, em piloto entregar, ele tem que estar ali muito concentrado. Ao mesmo tempo, ele tem que ter essa habilidade comercial, habilidade de um empresário para tratar ele como um produto. E existem pessoas que apoiam o piloto. Inclusive, eu faço esse trabalho com o piloto Bruno Batista na Stock Car.
um piloto que vem sendo protagonista nos últimos anos na categoria. A gente tem um pacote muito interessante de apoiadores, né, liderados pela Tambasa, que é um grande atacadista do Brasil. E através da Tambasa, Silvio, o Bruno hoje tem 12 parceiros, né, clientes da Tambasa, fornecedores da Tambasa, além da própria Cobra Automotiva, da própria Loctite. Então o Bruno tem todo esse apoio para que ele possa concentrar 100% na parte técnica. Mas ele é um produto e sabe muito bem que tem obrigações, responsabilidades por ser um produto que as empresas demandam dele certas ativações, sabe? Então é um negócio, e é um negócio que tem que ser bom para todo mundo. Falando um pouquinho desse caso da Tambasa, nós levamos, nas últimas 2 temporadas, mais de 800 pessoas, né, que ganharam campanhas de venda de todo o Brasil. Gente do Norte, Nordeste, Sul, gente que nunca tinha andado de avião, né, foi ver uma corrida de Stock Car. Acho que isso o Rodolfo não sabe. Então, são campanhas que elas se pagam, né? Se pagam esse investimento. Então, fantástico isso, né? Muito legal. A gente começa a falar aqui, talvez até desviar um pouquinho do assunto, mas acho que são exemplos muito interessantes de serem divulgados. Mas acho um exemplo super válido. Dentro das ativações, a gente tem muitos bons exemplos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ativação, que eu vou chamar de ativação, tá? Que assim, eu acho que é muito diferenciada, vou chamar assim, né? Vou citar algumas se puder aqui, tá? Então, vamos lá. A ArcelorMittal, ela desenvolveu um aço especial para ser usado no carro da Stock Car, tá? Com esse projeto, eles criaram várias situações, né? Eles movimentaram os clientes deles, né? Eles estão mostrando a qualidade do produto deles, que está sendo usado num carro de competição que é utilizado num ambiente radical. Um foco deles muito é segurança, né? Então, esse carro ele tem vários atributos para valorizar a segurança ligados à qualidade desse aço, tá? Eles fizeram coisas paralelas, por exemplo, eles criaram o anel do campeão da Stock Car, foi uma iniciativa deles, com o aço deles, tá? O mesmo aço que é o anel o anel do campeão da Stock Car que ele recebe todo ano, o campeão recebe. Eles, pensando em segurança, que é o atributo que eles querem chamar a atenção, porque o produto deles é o produto que faz o carro que você usa. Então você quer que seja seguro, não quer? Então isso, para as fábricas, né, é um argumento de venda. Então, a gente tem dentro dos nossos eventos um grupo enorme de produtores de conteúdo, são fotógrafos, cinegrafistas e tal. Eles compraram o mesmo jaleco, né, que a gente chama, que é o oficial da Fórmula 1 e da MotoGP, e distribuíram para os fotógrafos, cinegrafistas, porque esse é um item de segurança, porque o cara leva o equipamento sem correr o risco de cair, é prático, etc, etc, etc. Eles deram também agora, esse ano, um capacete especial, porque dentro do nosso... Ali no nosso pit lane, né, que é ali na frente do box, todo produtor de conteúdo tem que usar um capacete por questão de segurança. Então, os capacetes são da ArcelorMittal. A gente já teve dentro dos nossos eventos lançamento de carro, por exemplo, lançamento da Silverado, daquele Camaro Collection, do Abarth Pulse. A gente já teve, por exemplo, a apresentação do sistema 7G da Qualcomm, né, que é o sistema que a gente usa o 5G, vai migrar para o 7G no futuro. A Qualcomm fez a apresentação lá, usando inclusive um óculos 3D. A gente colocou a câmera 3D dentro de um dos carros de corrida, numa das etapas de Interlagos, e os convidados estavam com esse óculos e eles conseguiam ver em 3D o que estava acontecendo dentro do carro, olhar para trás, olhar para o lado. Tinha uma câmera 3D ali que cada um podia movimentar. Então tem vários tipos, né? Fora isso que o Nuno mencionou, a visitação aos boxes, que é uma coisa básica, que a gente leva o convidado, o cliente do nosso cliente, para perto dos pilotos, para perto dos carros. Ele fotografa, conversa, ganha boné, convive ali. A gente tem vários tipos de ativação, de experiências, de convivência com os atletas. E também tem outras...
Tem outras situações, tipo assim, a gente já fez, no fim de semana, um almoço com uma equipe. Então, assim, sei lá, 50 convidados de uma marca X, passaram o fim de semana ali no camarote ali e tal, mas almoçaram com a equipe, conversaram com os pilotos, teve aquele momento de intimidade, etc. Tal. Então, por isso que a gente diz que a nossa arena ela é muito dinâmica, né? Ela permite você fazer, sei lá, se tiver algum empresário aqui ouvindo, né, a nossa conversa, ele vai estar imaginando, eu poderia fazer uma degustação tal do meu produto lá. Pode. Assim, é praticamente possível fazer praticamente qualquer tipo de degustação, qualquer tipo de demonstração, porque nós temos espaço, nós temos tempo, nós temos personalidade dos atletas, nós temos uma coisa que atrai muitas pessoas, que é a tecnologia dos carros, né? As pessoas querem chegar perto, porque você vê os carros passando na reta ali com aquele ronco e tudo, aquela disputa radical e tal, depois você quer chegar perto para ver como é, tirar fotografia. Então a gente tem isso e muito mais, né? Estou fazendo uma propaganda aqui, mas é verdadeiramente assim, né? É verdadeiramente assim. Então, para quem não conhece, eu convido realmente, assim, entrei em contato até com a equipe do Nonô aqui. O Nonô tem umas coisas bem bacanas ali na TCR que ele pode apresentar, ou lá na Coavicar com a gente pode indicar algum tipo de situação. Mas, realmente, o automobilismo é o esporte do marketing. Ele é o esporte do business, né? Você vê, quando a gente vem para Interlagos, a gente faz camarote para quase 8 mil pessoas. 8 mil empresários, clientes dos nossos clientes. Porque, o ingresso lá não é barato, né? Porque é realmente alto nível, né? Porque o camarote é um camarote muito legal, a alimentação é muito bacana. E é uma experiência longa. Diga assim, é uma experiência que vale a pena. Quando você fala no custo, acho que você tem que falar também no que você entrega. São experiências ali que, sábado, domingo, são no mínimo 5 horas de experiência que o convidado tem ali para participar de uma série de ativações, de experiências. E eu acho que o que você, resumindo tudo, é uma conexão que gera entre as pessoas, entre os negócios, entre as empresas. A pessoa sai de lá diferente. Essa que é a verdade. O cara entra ali e sai de lá encantado. Tá? E conexões que duram, né? Tem gente que fez uma volta rápida 5 anos atrás, que a gente já esqueceu o que ele fez, mas a pessoa lembra a gente. Nossa, lembra daquela data, tal, que você ganhei um capacete, fiz a volta rápida, experiência, sabe, única. Então, né, é algo que a gente poderia ficar aqui horas e horas mencionando casos de sucesso dentro do automobilismo. Obviamente não é tudo mil maravilhas, eu acho que a gente tem muito a melhorar ainda. Sim. Mas acho que a Stock Car está puxando para cima, né, o automobilismo, né? Acho que é isso que é mais importante. A barra está muito alta, muito mais alta do que há 10 anos atrás, graças a esse investimento feito por essa última gestão, né, essa nova gestão da Stock Car. Ela pegou um produto. A Stock Car sempre foi um sucesso. A gente tem fotos de 20 anos atrás, Silvio, com o autódromo lotado. Tá? Mas hoje é um hub de negócios muito maior do que há 20 anos atrás. A Stock Car foi envelopada de uma forma fantástica nos últimos anos. E agora, com a chegada do carro novo, ela tem o desafio técnico, mas superado esse desafio técnico, eu acho que ela entra num novo ciclo de mais, assim, 10 anos de muito sucesso. Mas eu acho que a gente podia também falar, desculpa, até a Maria podia comentar um pouquinho sobre a TCR, né? Porque a TCR, ela é a nossa categoria, é a única categoria de nível sul-americano, né, Nuno? É a única categoria. É a única categoria Mercosul, é a única categoria com essa vocação para gerar negócios entre os países onde ela passa, né? E tem muita empresa que está no Brasil, está na Argentina, está no Uruguai, sabe? Então, isso já acontece, né? Eu tenho o caso aqui da Quaker Houghton, que é uma empresa americana, né, que produz lubrificantes industriais, uma empresa, assim, referência no segmento dela. Ela começou a apoiar a equipe, né, há 2 anos atrás. E aí tá na blusa da Maria aí também. E ela faz ativação no Brasil, A Maria tá na mostrando Argentina. ali. A Maria recentemente fez uma palestra para eles, para mais de 100 pessoas, falando do desafio dela, né, em estar inserida nesse ambiente. E incrível, Rodolfo, que
não tem mulher argentina correndo. O automobilismo argentino, ele é muito forte regionalmente e nacionalmente, né? O Uruguai, menos. Mas não existem mulheres correndo nesses dois países. Então a Maria também está servindo de inspiração para as outras mulheres nesses dois países, sabe? E eu acho que foi bom você ter tocado na TCR, né? É uma categoria com 10 etapas, 4 no Brasil, 4 na Argentina e 2 no Uruguai. Autódromos diferentes, a gente não repete autódromo, diferentes de categorias na Argentina e aqui no Brasil. São autódromos níveis, em sua maioria, muito bons. Nós corremos em Termas do Rio Hondo, San Juan, que são autódromos assim, nível Fórmula 1. A Fórmula 1 pode ir para qualquer um desses dois autódromos amanhã, que não precisa fazer nada. E a Maria vem... Maria, para a gente, né, falar um pouquinho dela, que é importante, ela está enfrentando um desafio gigante, sabe? Ela tem 18 anos, né? Ou seja, com 18 anos é difícil você ter muita experiência em qualquer coisa, né? Não só no automobilismo. Ela está enfrentando entrou numa categoria top, uma categoria com pilotos extremamente experientes. Tem o Leonel Pernia correndo esse ano, que é considerado, se não o melhor piloto de turismo na Argentina, um dos melhores, ou seja, a barra está muito alta. Nelsinho Piquet. Além dos brasileiros que dispensam comentários, o Piquet entrou esse ano, o Pedro Cardoso, o Rafael Reis. Tem agora a categoria traiu um piloto também, não tão novo, mas o Enzo Gianfratti, acho que tem em torno de 25, 27 anos, que acreditou que a TCR pode ser uma boa plataforma para ele também, como um piloto profissional. Tipo um trampolim. Então, assim, o objetivo da TCR é esse, é conquistar e ganhar corpo dentro desse cenário sul-americano. Não é fácil. Uma categoria sul-americana sempre enfrenta, né, alguns desafios a mais do que categorias nacionais. Hoje a Maria é a única piloto a alinhar no grid. É a única piloto e é a mais nova dentre todos os pilotos. Eu achei muito legal o que eu falei até pra você, achei legal um vídeo dela, ela andando a pé e marcando os pontos de frenagem, achei muito legal esse vídeo dela. Ela é dedicada, tem fome e acho que isso são qualidades... Porque assim, uma coisa é o piloto quando tá no final de semana, quando tá no final de semana de corrida e tá todo mundo ali tirando foto dele e tal... O piloto é o centro das atenções, né? E aí é óbvio que se qualquer um perguntar para ele, você gosta de ser piloto? Você quer ser piloto? Eu quero ganhar, eu quero fazer, né, tudo. Mas e na segunda-feira? Quando ninguém está correndo, ninguém está vendo o piloto ou a piloto, o que ele está fazendo? Ele está ali se dedicando? Ele está ali estudando? Ele está ali pensando na próxima corrida? Ou ele está ali, né, fazendo outras coisas e esqueceu que é piloto? Né? E eu vejo que a Maria, né, acorda... pensando em corrida e vai dormir pensando em corrida. Então isso, né, me motiva também como dono da equipe em colaborar para que ela, né, passe por esse processo inicial da melhor forma. Mas eu, na verdade, gostaria que ela falasse. Ô Maria, você vê hoje a categoria, o automobilismo mais aberto, assim, a presença feminina? Então, eu acho que foi algo citado até pelo Nonô, que é um funil muito pequeno. A gente sabe que desde o kart, que seja de um kartódromo inteiro, tem 2 ou 1 pilota. Então, até o incentivo, né, que o Rodolfo citou do FIA Girls on Track, que vem viabilizando para outras mulheres a mostrarem seu talento dentro do esporte, o que vem sendo muito importante. Como o Nuno disse, eu ainda sou muito nova, tenho 18 anos, e estando na TCR já numa categoria muito profissional, muito difícil, com pistas que eu nunca havia conhecido, então vem sendo cada vez um desafio. Estou gostando muito de aprender cada vez mais sobre o carro, sobre o turismo em si, né, por ser algo totalmente novo, repleto de desafios. Então vem sendo muito legal essa trajetória, como eu disse, não só de mostrar para as outras mulheres, seja engenheiras, seja outras pilotas de diversas categorias, que tá nesse mundo é possível. Fico muito feliz em poder agora, esse ano, né, ter... Não só esse ano, eu creio que o FIA Girls on Track foi criado uns 2 aninhos atrás, 3, se eu não me engano.
E ajuda muito a mostrar o talento de todas, né? E como a Nana disse, corrida tem que estar 100% na cabeça. Se tu não se dedica, tu vai chegar no dia e tu vai se distrair, porque nas categorias profissionais a gente acaba tendo mais esse nível de atenção do pessoal de fora. Então, muitas pessoas acabam se desfocando dentro da corrida e querendo mais essa parte da visibilidade, do carinho, de demonstrar, sendo que a gente também tem que estar lá pensando 100% na corrida que vai ser daqui 15 minutos depois do pit walk, sabe? Então, eu acho que é muito importante o piloto estar na cabeça, como a Nona disse, 100% com essa fome. Piloto a piloto. Então, é muito importante. Muito bom. Eu queria ver com o Rodolfo. Rodolfo, hoje na Stock Car não tem nenhuma piloto mulher, né? Na Stock Car não tem. A gente tem Mas na Fórmula... chegou, desculpa te cortar, Rodolfo, mas se eu não me engano, a Bruna chegou a andar, né? Uma Ela corrida, andou, se eu não me ela engano. andou uma corrida no ano passado, ela andou. Mas hoje ela tá na Stock Light. É. Sim, Ela tá tentando esse prêmio, né? Que é a bolsa que enfim, dá a temporada inteira na Stock Car. Porque na Copa Truck tem, né? Tem a Bia, a Débora e tem mais uma novata esse ano, né? E a gente tá voltando na Stock Car, né? É assim. A gente vê A Bia... vários ex-Fórmula 1 na categoria, né? Não é porque a gente não queira, na verdade a gente quer. É que para chegar lá, assim, o funil e estatisticamente você tem muito menos mulheres tentando, né? Ainda. Mas com o que está acontecendo, eu acho que a gente tem mais chance, até quem sabe que a Maria mesmo, né? A gente tem mais chance de ter uma mulher em breve lá. Aí você vai mexer com o Nonô, porque a Maria já tá na TCR. Mas ele sobe com Não, ela. eu ia adorar a Maria, ver a Maria. Na verdade, o meu objetivo, Silvio e Rodolfo, é colaborar para a formação da Maria. Né? Aonde ela estará daqui a 2, 3 anos, e espero que ela esteja numa categoria, né, seja internacional, seja na própria TCR, ou seja na Stock Car, eu vou estar me sentindo parte desse sucesso, sabe? Eu sei o quanto é importante essa fase da Maria dela aprender todos os desafios que é ser uma piloto profissional, sabe? A cobrança é muito grande, né? Não existe ali no automobilismo nesse nível alguém que não saiba lidar ou não tenha que lidar com uma pressão, seja pessoal, seja da equipe, seja, né, uma pressão velada dos patrocinadores. E a Maria vem passando por essa fase. Na TCR, assim, eu não sei se eu comentei com ela, mas eu já comentei com outras pessoas. Você quer jogar na Série A, você tem que se comportar como um jogador, uma jogadora de Série A. Então, você quer correr numa categoria profissional, você tem que estar preparada para suportar todas as pressões, os desafios, né, de uma categoria profissional. E é o que eu cobro da Maria. Mesmo que ela tenha 18 anos de idade, ela está numa categoria profissional. Então, a postura, a técnica, o trabalho, a dedicação, isso tem que acontecer. O automobilismo é um esporte que, se você não aproveitar suas oportunidades, elas passam na sua frente e não vêm outras, né? Então, a Maria está tendo uma oportunidade, graças à seletiva, graças à CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, do Giovanni Guerra, que é o presidente da TCR, né? O Felipe, o Maurício Slaviero e o Federico, e também, obviamente, da minha equipe, que a Maria hoje, né, está na TCR. Então, é uma oportunidade única e que eu vejo ela agarrando, né, com as duas mãos. Mas é muito difícil. É uma oportunidade que ela, né, tem que aproveitar. Assim, eu acho que, assim, como eu falei, nos próximos anos, né, a gente está, obviamente, torcendo para a Maria, né? E ela é realmente uma esperança da gente, né? Porque ela está numa categoria que ela vai aprender realmente, né? Ela é muito jovem, está aprendendo. Ela vai crescer muito. Mas tem um outro dado importante, assim, que também faz parte desse contexto do grande momento do automobilismo.
a Confederação Brasileira de Automobilismo divulgou no ano passado uma estatística que mostra que a quantidade de praticantes de automobilismo no Brasil cresce 15% por ano. Não tem nenhuma modalidade esportiva, ou que pelo menos tenha divulgado, que cresce 15% por ano. É um crescimento muito grande. Tá? 15% por ano é um número bem expressivo. Então, nesses 15%, com certeza tem várias garotas tentando carreira no automobilismo. Né? Quando abriu a seletiva, né, a gente recebeu um monte de currículos, sabe? De várias cidades do Brasil, de vários perfis de mulheres que nunca tinham corrido em nada, ou que só corriam de kart, ou que brincavam de kart. E óbvio que foi feito um filtro, né, pela categoria, pela confederação, né, para chegar em mulheres que teriam condição de participar do campeonato. Ou seja, existe um interesse grande. Né? O que falta é oportunidades, né, para que essa base aumente. E a Maria, eu espero que inspire. Né? Eu acho que o objetivo, né, também, eu sei que é da Maria, de inspirar outras mulheres. Né? Mas essa inspiração vai vir também dos resultados que a Maria alcançar. Não é só porque ela é uma mulher que ela vai inspirar outras mulheres, né? Eu já falei isso inicialmente, mas é o resultado, é a performance que vai inspirar, né? É a performance do Hugo Calderano que vai inspirar outros mesatenistas. É a performance do João Fonseca que vai inspirar hoje um novo ciclo de jogadores de tênis. Né? É a Bia Haddad, que a performance dela, né? A primeira mulher depois da Maria Esther Bueno a figurar entre as melhores tenistas do mundo. Com certeza está inspirando já outras mulheres a praticarem o tênis. Né? Então é a performance. Não é só ser mulher praticando aquela atividade. Né? E é isso que a Maria tem consciência e está em busca. E tem uma coisa que é interessante, né? Não sei se vocês... Bom, o Nono com certeza sabe, a Maria também. Não sei se você sabe, mas a única cidade do mundo que tem uma corrida de Fórmula 1, do WEC, né, que é o Mundial de Endurance, e da Fórmula E, é São Paulo. Né? São Paulo é meio que a capital mundial do automobilismo atualmente, porque é a única cidade do mundo que cedia essas 3 corridas. Né? E aí, se você for pensar, no automobilismo como o esporte de uma maneira geral, você tem oportunidade para marcas, desde o kart até essas categorias dentro do Brasil, porque a Fórmula 1 corre aqui e tem espaços para marcas atuarem, né? De diversas maneiras. Então, hoje, no automobilismo, você tem um leque enorme de oportunidades, né? De tamanhos de orçamento. E dentro desses orçamentos, você tem um leque ainda muito maior de formas de atuar. Né? Depende muito da criatividade do seu departamento de marketing, de como você vai entrar no esporte, de o que você vai fazer. Por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu na última etapa da Stock Car, a gente chama tudo de ativação, né? Mas assim, a Vibra, que detém a marca Petrobras, né, e do Brax, ela está apoiando uma campanha de combate à exploração sexual infantil. Né? E nós transformamos isso, a Vibra, né, foi iniciativa dela, né, do marketing dela, mas trabalhando com a Vicar, numa ativação, né, numa campanha das duas empresas, da Vicar e da Vibra, de combate nisso. Né? Mas, obviamente, que além de você fazer o bem, você também está procurando trazer para a sua marca atributos positivos. É uma coisa altruísta, né? Uma coisa legítima. Né? Tem outras coisas que a gente faz também nos nossos eventos com o Instituto Ingo Hoffmann, por exemplo, né? E escolas e tudo que a gente faz. Né? Mas isso faz parte hoje do mix que as empresas procuram. Né? Você hoje você não consegue ser um produto bom para o mercado se você não tiver iniciativas de ESG. Né? E essa foi uma iniciativa bem bacana que a gente vai apoiar por muito tempo e vai beneficiar muita gente. E como diz a campanha, né, é uma coisa urgente, né? Que o Brasil hoje tem esse problema muito grave que a gente quer realmente ajudar na solução. Né? Então, essa, vamos dizer assim, é uma iniciativa bacana de uma marca. Né? A iniciativa, na verdade, partiu deles, não partiu da gente.
Mas usam a Stock Car como uma plataforma para divulgar Exatamente. Então, quer essa dizer, iniciativa. tem toda essa versatilidade, né? De A a Z, do que você pode fazer dentro de um evento automobilístico. Muito bom, muito bom. Só para dar uma passada aqui no chat, não deu pra gente conversar aqui com o pessoal, o Zenaldo, Camila, o Marlon, Fernando Nincotter aí, Estradas do Mundo, O pai da Maria, Silvio, É ele, Fernando? o pai da Maria. Ele fez uma viagem de moto saindo, acho que foi de Florianópolis, né, Maria? E foi até o Alasca. Então, Isso, o pai foi da de Maria... Florianópolis até o Alasca de moto. E tem um espírito aventureiro Nossa, fora mas que do interessante. normal. Muito bom. Camila Pardal. É minha filha. Ah, tá aqui. Muito legal. O Ed, nosso diretor, o pessoal aqui, Carlos Reni Teixeira tá aqui. Pra gente terminar, a gente tá mais de 1 hora já conversando, tá muito legal. Não, a gente vê no setor de autopeças muitas empresas hoje apoiando, né, o automobilismo. Uma delas, a Volda, né? E a gente fez recentemente também com a Renata, que também é apoiada pela Fortebras. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre como a mulher tem atraído esse investimento no automobilismo, né? Olha, o segmento automotivo percebeu já há algum tempo, Rodolfo, a importância das mulheres no poder da decisão. Então, é natural que, né, as empresas busquem, né, quando querem investir dentro do automobilismo, né, busque algo diferente. E hoje ainda, ter uma mulher piloto é algo que chama bastante atenção. Então, a ideia da Volda, junto com a Maria, é de que ela seja uma formadora de opinião, né, dentro, né, dos produtos que a Volda fabrica. E a Volda usa muito essa mensagem, né, nas suas campanhas, nas mídias digitais. Assim, Tem mecânica, né? Formadora. como eu falei, né, eu acho que a importância agora é de ter os resultados, né, dessas mulheres, né? A gente já tem na Stock Car uma engenheira já muito antiga, que é a Raquel Ló. Tá na Stock Car há mais de 15 anos, né? Ela, sim, hoje lidera, se eu não me engano, a parte técnica da equipe Ipiranga. E é algo muito legal de se ver, sabe? Ela tá... só recentemente que ela ganhou uma certa luz, mas ela já tá aí ralando há muitos anos. Então, é importante que a gente dá luz, mas que elas aproveitem essa oportunidade. Sabe? É isso que essas empresas, Volda, Cobra Automotiva, eu vou citar as outras também, né? A Sika, a Tesa, a Quaker Houghton, a Liquimoli, todas as empresas que apoiam, né, a minha equipe, como consequência a Maria, né, esperam dela, né? O resultado, a postura, para que todos ganhem com isso. Muito bom, muito bom. Nonô, Rodolfo e Maria, a gente chegou ao final. Quase 1 hora e 10 aqui. Eu queria agradecer imensamente, né? E falar que vamos dar continuidade, né, Nonô? A gente espera para os próximos episódios aí a participação maciça. A gente tem, inclusive, alguns brindes aí para sortear. Muito legal. Eu queria primeiro pedir para o Rodolfo, depois a Maria e o Nonô concluísse aí essas considerações finais. Rodolfo, por favor. Bom, de novo, a gente está vivendo esse momento espetacular do automobilismo. Eu acho que a chegada desse programa aqui é um momento perfeito, né? E foi muito legal poder conversar sobre isso, né? Que, como vocês ressaltaram no início, raramente se fala desse lado, né? Do esporte, né? E é um lado muito importante, e é um lado que tem coisas muito interessantes acontecendo, né? Porque, como até a gente estava conversando um pouquinho antes aqui do programa, a gente tem, sei lá, 250 marcas, muitas multinacionais, grandes empresas brasileiras no nosso evento lá da Stock Car. E a gente credencia 350, 400 profissionais e produtores de conteúdo no evento. Essas pessoas todas estão produzindo todo esse conteúdo por quê? Porque vale a pena, né? Então, muito legal vocês poderem mostrar isso, eu acho, para o público em geral, para os empresários, até para os próprios pilotos, né? Para as equipes e tudo. E todos os parabéns para vocês. Muito legal.
Obrigado, Rodolfo. Maria, por favor, sua consideração final. Primeiramente, queria muito agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos que estão assistindo agora no momento, desejar uma boa noite. Esse bate-papo é muito importante, até para os pilotos que estão assistindo, empresários, mostrar que, como o Rodolfo havia dito, que o automobilismo vem crescendo cada vez mais, essa porcentagem não é pequena, uma porcentagem grande de 15%. Então, ter a oportunidade de falar isso e mostrar um pouco do conhecimento, tanto do Nonô, tanto do Rodolfo, dentro do automobilismo, para as outras pessoas, para as marcas, que vem sendo algo que vem crescendo cada vez mais, tanto as mulheres quanto os homens. Então, é muito legal vocês estarem proporcionando esse programa para o pessoal estar assistindo e aderindo um pouco de conhecimento tanto de mim como pilota, um pouco do Nonô e do Rodolfo, que são mais experientes. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigado, Maria. Nonô, por favor, meu amigo. Silvio, eu também quero primeiro te agradecer aí por acreditar nessa ideia, né? Agradecer o Balcão Automotivo. A minha relação com o Silvio, ela é bem antiga. O Silvio, né, um jornalista com bastante experiência em segmento, me ajuda com diversas colunas que eu escrevo já há mais de 20 anos. E muito legal estar retomando esse contato agora e podendo colocar, né, essa nossa relação aqui nesse podcast. E eu também quero mencionar a empresa Sabó, Silvio, que me apoia. E a Sabó é um caso interessante, porque a Sabó me apoiou em 1994, 95, 96 e 1997. E ela voltou a me apoiar faz 3 anos na equipe Cobra Racing Team. A mesma pessoa. E a Sabó, dentro de várias multinacionais do segmento automotivo, é uma empresa nacional que sobrevive, né, a essas fusões que vem ocorrendo assim já há bastante tempo. Teve um momento assim, mas recuperou, né? E hoje está dando uma volta. Voltou a ser, né? Tem o lugar que merece ali em destaque na cadeia. E me patrocinaram, né, de 94, 97 e retomaram esse apoio, né, agora faz 3 anos. É o Marcos Vinícius que estava lá e está até hoje. Então, né, eu gosto de ressaltar que a importância de você, mesmo quando os ciclos acabam, você deixar a porta aberta, sabe? E como é que você deixa a porta aberta? Trabalhando de forma profissional, trabalhando de forma transparente, né? Você não pode chegar em nenhum patrocinador, nenhuma empresa e prometer vitórias, né? O automobilismo é um esporte com inúmeras variáveis, onde tem muita gente querendo a mesma coisa, muita gente capacitada tecnicamente. Então, o que a gente tem que fazer para manter esse negócio vivo é ser profissional, prometer aquilo que você tem certeza que pode entregar, os atributos do automobilismo, tudo isso que a gente conversou aqui. Então, né, um agradecimento especial para todas essas empresas, em especial, né, para a Cobra Automotiva, para a família Sturaro, que me apoia há tanto tempo e eu tenho um carinho muito grande por eles. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Antes de encerrar, né? Não esquece, gostou do nosso conteúdo? Então se inscreva no Balcão Automotivo, ative o sininho, né? Curta, comente, compartilhe essa nossa transmissão e principalmente com quem gosta de velocidade, estratégia, os bastidores, né? Os bastidores do mercado automotivo. E é assim que a comunidade cresce e ganha ainda mais força. E você que nos acompanha, fique ligado nas redes sociais dos nossos convidados, nas redes do Balcão e também na coluna do Nonô, na versão impressa digital da revista Balcão Automotivo, né? E no canal do YouTube, então a revista impressa e tem também ela em formato vídeo no canal do YouTube. E a todos que nos acompanharam nessa mais de 1 hora, o nosso muito obrigado. Rodolfo, Nonô, Maria, obrigado pessoal da audiência e até um próximo encontro. Abraço, tchau, tchau.
Oi, Maria. Obrigado, viu? Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Valeu. Um abraço para você. Um Desconectando abraço. aqui. Tchau, tchau. Um abraço. Perfeito. Boa Desconectando. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.